Aqui o deputado Orlando Silva, a professora Maria Paula, o público resistente aqui numa sexta-feira já fim de tarde. Acho que a professora Maria Paula e o deputado Orlando Silva dispensam apresentações, mas eu posso atestar, deputado, que a sua missão de relator foi muito referida ao longo do dia, então acho que mas ela também é a melhor presença para fechar o que nós discutimos ao longo do dia. Então, sem tomar mais tempo, passo a palavra ao deputado e depois a professora Maria Paula. Muito obrigado, agradeço o convite para participar desse encontro, a audiência resiliente que segue acompanhando esse debate. Queria especialmente cumprimentar a professora Maria Paula e dizer que espero que as referências ao nosso trabalho tenham sido positivas, porque o empenho que nós temos já faz algum tempo, desde que o Senado Federal votou esse projeto de lei no ano de 2020, no comecinho de 2020, houve um processo muito intenso de discussões que envolveu a Câmara dos Deputados. Eu até assisti a fala final aqui dos representantes de algumas plataformas, fiquei comovido de perceber que há um interesse de ouvir a sociedade civil, de fazer diálogo social. É muito importante para que nós possamos, de fato, produzir uma melhor solução para um tema que é sensível, que é um tema que é complexo, que é um tema que, se solução houver, será em função de muita discussão no próximo período, para consolidar um processo que se projetou por um tempo bastante largo, né? Aliás, o esforço que nós fizemos foi reagir à crítica feita sobre a tramitação desse projeto de lei no Senado Federal. Os que acompanham o debate há um pouco mais de tempo devem lembrar que havia uma crítica unânime da sociedade civil, de organismos internacionais que acompanham a liberdade de expressão, de organismos multilaterais. A crítica era unânime quanto à precariedade do debate havido no Senado. E o mesmo não pode se dizer do debate havido na Câmara. Foram dezenas e dezenas de audiências públicas, foram centenas de reuniões bilaterais, foram inúmeras oitivas com especialistas e representantes da indústria e da sociedade civil, o que nos dá segurança quanto ao fluxo do debate que nós fizemos. O esforço primeiro de votação desse projeto de lei foi há exatamente um ano. Exatamente no dia 31 de março de 2022, eu apresentava a síntese, ou uma nova síntese, à luz do que havia sido discutido naquele grupo de trabalho, constituído pelo presidente Arthur Lira, uma síntese após ouvir líderes, ouvir bancadas e planejávamos a imediata votação no plenário. Os que acompanham o tema no Congresso recordam que houve uma tentativa de um famoso requerimento de urgência que permitiria o exame direto no plenário, que alcançou 249 votos favoráveis, contrários 220 votos, o que impediu que a votação se desse naquele processo, porque ficou nítido uma divisão muito profunda no ambiente da Câmara. O próprio governo atuava fortemente contra a regulação, porque se produziu, curiosamente, uma santa aliança de gente que não tinha muitas convergências, mesmo em valores, que era o chefe do governo anterior, com os principais players da indústria que, por motivos talvez diametralmente opostos, se uniam, né? Eu recordava da ordem de interesses mútuos, que o Max Weber falava, que se formou ali em dado momento e estruturou uma barreira que impediu a apreciação daquele projeto naquela circunstância. E eu diria que graças a Deus. É mais uma demonstração de que Deus é brasileiro. Porque nos permitiu atravessar um período e produzir novas oportunidades. Porque dessa tentativa, diria, fracassada, de apreciação do projeto até hoje, algumas novidades. A primeira, pudemos atravessar um processo eleitoral, que não vou falar sobre isso, o ministro hoje, Alexandre de Moraes, deve ter fartamente relatado dos obstáculos que foram superados pela liderança do Tribunal Superior Eleitoral e ele à frente, mas a travessia do processo eleitoral produziu lições, produziu até uma integração surpreendente para mim, para minha felicidade, do tribunal com as principais plataformas digitais, que tem
projetado bons resultados, no sentido de colaborações que serão oferecidas para esse debate público que nós realizamos. O segundo fato novo é a introdução de um padrão global, eu diria, que foi a aprovação do Ato dos Serviços Digitais. Evidentemente que trata-se de uma legislação regional, mas que região, né? Uma legislação que impacta em 450 milhões, um continente que tem o peso econômico, social, político e cultural como tem a União Europeia. O Ato dos Serviços Digitais, inevitavelmente, passa a ser uma fonte de inspiração e de resolução de algumas polêmicas, porque havia polêmicas entre o que se debatia no Congresso e as barreiras oferecidas pelas plataformas digitais, que tinha sempre o argumento do impedimento técnico, que é difícil você enfrentar. O impedimento técnico impossibilita qualquer argumento a mais. Mas, para nossa felicidade, a tecnologia deve ter se desenvolvido, porque muitos impedimentos técnicos foram superados, na medida em que o Ato dos Serviços Digitais afirmou sugestões que não cabia no debate brasileiro. Logo, esse estándar é o segundo fator que nos alegra muito, que facilitará a vida das votações aqui no Brasil. A terceira novidade é o perfil do governo eleito. Vivida a eleição, um novo governo que tem um viés absolutamente distinto, diametralmente oposto ao do governo anterior. Tem um viés regulatório. O governo anterior era anti-regulação. Se os senhores se recordam da medida provisória que foi editada por aquele governo e rejeitada pelo Congresso Nacional, havia riscos mesmo de amordaçar as plataformas digitais, porque eram tão poucas as possibilidades previstas para a moderação de conteúdo que praticamente seria uma marra. Quando, na nossa perspectiva, as plataformas não têm apenas o direito de realizar a moderação de conteúdo para que o ambiente da internet seja saudável. Elas têm obrigação para que nós possamos tê-las como um espaço democrático, que, se pudesse responder à provocação do título da mesa, sim, é um espaço democrático. Para isso, ela precisa cumprir determinadas obrigações. Na minha percepção, um modelo adequado de moderação de conteúdo é algo absolutamente essencial. E, por fim, tivemos um quarto fator, que é importante para situarmos o debate atual, que é o 8 de janeiro, sobre o qual dispensa maiores comentários. Uma quase tragédia brasileira, mas que também produz lições acerca de como proceder e de como a legislação brasileira deve prever mecanismos para estruturar procedimentos. Por isso que, vivido esse ano e com essas 4 injunções, estamos diante de uma possibilidade mais rica, se assim posso dizer, de apreciação desse projeto de lei. E assim, nós colhemos sugestões do Poder Executivo, novo governo. A minha expectativa é que o Poder Judiciário, sobretudo com a expertise da Justiça Eleitoral, mas também com contribuições da Corte Constitucional, que se debruçou faz dias numa audiência pública que examina questionamentos acerca do marco civil, da responsabilidade das plataformas, do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A minha expectativa é que um aporte do Poder Judiciário também será útil para o debate público que fazemos e será útil para a conclusão das discussões que faremos acerca desse famoso projeto de lei 2630. Primeiro, sobre o mérito, dizer que não se trata de regulação de plataformas. Esse é um desafio que o Brasil tem. O Brasil seguirá com o desafio de apresentar uma proposta global de regulação de plataformas. A economia e a cidadania digital hoje são convergentes, né? O mundo online e offline são convergentes. E seria uma pretensão imaginar que esse projeto de lei daria conta de responder a demandas da regulação das plataformas digitais. Sempre que tem oportunidade, e não é porque a Estela Aranha passou aqui agora, eu falo para os amigos do governo de que é um desafio urgente o governo se preparar e apresentar uma proposta global para a regulação da economia e da cidadania digital no Brasil. Então aqui trata-se de aspectos relativos à comunicação, a redes sociais, a serviços de mensagens, e convidamos para participar do processo os buscadores também, que é uma novidade do texto da Câmara comparativamente com o texto que veio do Senado. Então eu começo circunscrevendo o objeto do projeto de lei a uma pequena parte da atividade nas redes sociais.
Importa dizer que o escopo será do projeto será posto em xeque a partir das sugestões do governo. Porque o governo sugeriu, é público, né, a proposta do governo, nessa altura imagino que já seja pública a proposta do governo, ele sugere alargar um pouco mais, incorporando temas como o streaming. E no momento correto faremos um debate. Avançaremos da fronteira de regulação ou nos circunscreveremos os temas de redes sociais, serviços de mensagens e buscadores. Temas, eu diria assim, mais do campo da comunicação. É um primeiro desafio. Um segundo desafio para nós importante, uma mudança que a Câmara introduz com relação ao Senado. A quem se dirige essa regulação? A nossa defesa é que deve ser a plataformas que alcancem mais de 10 milhões de usuários. Porque a sugestão feita pelo Senado de 2 milhões de usuários poderia impor obrigações demasiadas para empresas entrantes, né? E mesmo empresas que... Porque na internet o alcance sempre é tudo... Os números são muito impressionantes, né? Então eu acredito que o recorte de 10 milhões, que é de algum modo uma referência das experiências da Alemanha e da Europa, com alguma proporção, calculando ou considerando a conexão da população brasileira, é um recorte também importante, que vai alcançar grandes empresas que têm condição de oferecer respostas positivas para essas obrigações. Há um conjunto de preocupações relativas à transparência. A transparência, que eu imagino, eu vou ler a ode que as plataformas digitais fizeram ao diálogo com a sociedade civil, eu vou ler como o desejo de se expor, como o desejo de demonstrar de modo transparente como as suas operações têm compromissos, inclusive éticos. Eu tenho falado muito essa palavra, porque acredito que o debate que fazemos aqui tem uma dimensão ética muito importante. E é uma previsão, já havia uma previsão original no texto do Senado, o debate da Câmara aprofundou obrigações de transparência, as sugestões do governo potencializam essas obrigações de transparência, e tudo isso, eu diria, muito inspirado na discussão que é feita na Europa. Então, há um capítulo vinculado e dirigido para a obrigação de transparência. Há uma preocupação, já na origem do Senado, no texto da Câmara continua, e o governo propõe acréscimos, há uma preocupação relativa à defesa da liberdade de expressão. E se nós discutimos o trabalho dessas plataformas digitais e democracia, liberdade de expressão é o ponto central, é o ponto sensível. Eu falo para incômodo de alguns, eu não sei quanto tempo eu tenho, vou tentar acelerar. Eu falo para incômodo de alguns, professora Maria Paula, que a liberdade de expressão não é absoluta. A turma já se assusta logo, como se ele estivesse dizendo há que se estabelecer restrições, muito antes, pelo contrário, longe disso. Mas que nenhum direito é absoluto, né? No extremo, a vida, né? Que é algo quase sagrado. Tem a legítima defesa. Né? A legítima defesa, até o estrito cumprimento do dever legal e as excludentes de licitude que expõem o bem maior, quiçá admitir, como hoje eu vi o ministro Alexandre de Moraes falar, usar a liberdade de expressão para atacar a liberdade de expressão não é legítimo. Para atacar a democracia não é legítimo, porque você quebra os pactos essenciais para que a vida social, tal qual nós concebemos, possa existir. Então, e eu insisto sobre isso porque nas narrativas que nós ouvimos, com dois vieses diferentes, o tema liberdade de expressão é um fator de tensão. Alguns que importam de modo distorcido a experiência dos Estados Unidos, que tem outros fundamentos na sua sociedade, dizem que não, nada pode acontecer nessa matéria, não pode haver regulação, porque é sagrado o direito à liberdade de expressão e estamos entendidos. E há um outro, mais capcioso, modo enviesado de abordar, é dizer, olha, se tiver muita regra e muita responsabilidade, lamento, eu vou ter que ir cercando aqui os espaços e se virem, se a liberdade de expressão for alcançada. É capcioso, mas é um irmão siamês dos que veem o risco iminente, como se fossem os moinhos de vento que estão a ameaçar a vida democrática no Brasil. Minha impressão é que há um compromisso majoritário do parlamento brasileiro e a consciência de que sim, a liberdade de expressão é um bem essencial para a democracia, mas sim, é possível estabelecer parâmetros para a moderação de conteúdo
e aqui vai exigir também um compromisso ético das plataformas que operam moderação de conteúdo para que a liberdade de expressão seja preservada. E, objetivamente, a criação de mecanismos de devido processo de contestação dessa moderação é a salvaguarda que existe. Os parâmetros para que o usuário, ele próprio, sem terceirizar, com caminhos expressos, com caminhos simplificados, ele próprio possa exercer a defesa da sua liberdade de expressão. Isso está previsto no texto e tende a se sofisticar pela influência do DSA, pela influência da visão do governo e pela influência do debate público, sobretudo estruturado a partir do 8 de janeiro. Mas eu diria que ao lado das obrigações de transparência, mecanismos para garantir a defesa da liberdade de expressão, instituída a partir da moderação de conteúdo realizado por plataformas digitais, é algo que é muito importante em todo o debate que nós fazemos. É evidente que o ato contínuo ao debate da liberdade de expressão e da moderação de conteúdo nos termos de um devido processo é a discussão sobre o regime de responsabilidades, que o Supremo Tribunal Federal examina dois recursos extraordinários. Eu diria que é um tema muito sensível. Quando eu observo assim, o artigo 19, o questionamento é muito duro, né? Porque o questionamento é assim, ó, é inconstitucional o artigo 19. Eu acho de uma crueldade brutal, porque eu não vejo como que ele fere os nossos fundamentos constitucionais. Mas o recurso extraordinário e a resposta do Supremo talvez tenha sido, os obrigue a dar uma resposta em algum modo nesses termos. O que me parece é que o artigo 19, ele é, nos termos que está posto hoje, insuficiente. E esse desenvolvimento, que não será o primeiro, né, já houve passos adiante dados na regulação, no ajuste, digamos assim, do artigo 19, o nosso desafio é encontrar a justa medida para garantir o desenvolvimento e impedir o que, usando uma expressão, uma tradução livre do DSA, a propagação de conteúdos ilegais, que eu acho que seria um caminho muito importante. E aqui também eu diria que é novidade no sentido de que o aporte do governo é que insiste mais nessa abordagem. E é uma abordagem, eu diria, moderada. Por que moderada? Porque estabelece um rol de tipos que merecem um tratamento devido. Aqui também é um diálogo da posição do governo com a posição do ministro Alexandre de Moraes. Se eu compreendi bem a fala dele hoje no Instituto Fernando Henrique Cardoso, o professor Levi me corrija, o ministro Alexandre de Moraes aponta a necessidade de nós agirmos, nós que eu falo aí nesse caso, na perspectiva de que nós todos estamos juntos, inclusive o parlamento, o governo, as plataformas, o judiciário, agirmos para impedir a propagação de conteúdo ilegal, por ser ilegal. É evidente que há que se construir um mecanismo, porque ninguém propõe monitoramento prévio, sob pena de estabelecer um sistema privado de censura, é evidente. Mas eu sei que a tecnologia, a inteligência artificial, que apavora, ultimamente até o Elon Musk, que está apavorado com a inteligência artificial, tem plena capacidade de nos dotar de mecanismos que permitam prevenir, proteger a difusão na escala que existe de conteúdo ilegal. E a sugestão, salvo engano, que eu não tenho a memória exata, é de um rol que tenha 7, algo assim, 7 temas que já são previamente tipificados, né? Esse é um tema, é uma questão que eu considero muito importante, e o desenvolvimento dos mecanismos de inteligência artificial na operação das plataformas, eu creio que será de grande importância para que nós possamos, sem censura, garantir eficiência na moderação desses conteúdos. E ainda assim que se garanta o direito do contraditório por parte do usuário para que ele possa exercer as suas funções. Ou seja, a ideia do dever de cuidado, que é preciso ser efetivada, também aqui uma inspiração aberta, porque abertamente é tratado na legislação europeia, na legislação alemã, professor Ricardo Campos, que é um difusor da experiência alemã no Brasil, se assim me permite dizer. A ideia do dever de cuidado é muito importante. Assim como eu considero ser interessante a incorporação ou a reflexão, a preocupação de enfrentar riscos sistêmicos, também um ponto abordado na legislação europeia. Ao nosso modo, seria importante que nós tivéssemos um caminho.
a ideia de termos protocolos de crise para enfrentar determinadas circunstâncias. Porque uma das críticas que eu vi até a proposta do governo, as sugestões do governo, é que o governo está vivendo uma crise de identidade. Não sabe se é para enfrentar conteúdos singulares ou se para enfrentar, me permitam uma palavra livre, eventos. Veja, na escala do uso de redes sociais e assemelhados aqui para o nosso debate, enfrentar casos individuais seria uma loucura, imagina. Então o nosso problema, a esses casos que enfrentemos com a educação midiática, que é o nosso desafio estruturante, né? O tio do WhatsApp, que é uma expressão que virou, né? O que fazer com o tio do WhatsApp? Que manda aquela mensagem sem nem olhar bem como é. A educação de novo. E é mais difícil, porque a gente sabe que passa o tempo, a gente para se educar não é tão simples, né? Antigamente eram os velhos que falavam para os novos, cuidado com a internet. Agora os novos estão falando para os velhos, cuidado com a internet. Então não é muito simples argumentar pela educação midiática, mas é um caminho para enfrentar a conduta individual. Não tem muita alternativa que não seja isso. Agora, quando se estrutura de modo organizado para alcançar um determinado objetivo, e isso é perceptível numa análise que se faça de conjunto, para apontar que há ou não há um risco sistêmico, que deve haver ou não uma abordagem diferenciada. Então eu estou falando mais do que eu devia, mas para apontar aqui e tentar demonstrar de que há caminhos para que nós possamos ajustar o texto que a Câmara examina, incorporando os aprendizados, as aprendizagens vividas pelos 4 fatores que eu me referi anteriormente. E essa é um pouco a minha expectativa. Foi inaugurada uma nova etapa do processo no dia de ontem, com o aporte oferecido pelo governo. Eu tenho uma promessa do ministro Alexandre de Moraes que não tardará a ter esse segundo aporte virado do Poder Judiciário, e a minha expectativa é que nas próximas semanas possamos ter uma síntese para conversar com lideranças, bancadas, voltar ao texto e que possamos finalmente concluir esse processo que tem 3 anos de debates. Porque alguns falam, mas já? Hoje o jornalista perguntou para mim, mas ministro, Orlando, você está querendo falar que em abril pode votar? Já? Eu falei, veja, nós estamos nessa conversa desde 2000. Então, você não é um processo linear, é um processo que teve alguns saltos, e agora talvez seja um novo salto, bem qualificado, e a gente pode produzir uma síntese importante. Precisaremos enfrentar alguns dilemas. Eu não sei bem, a professora Maria Paula tem experiência de gestão pública no campo da regulação. Eu não sei explicar por que as autoridades brasileiras se apavoram quando se fala de criação de estruturas regulatórias. Eu, sinceramente, não compreendo. Porque tem vários temas de interesse público difuso, que suas atividades são exercidas por privados. Se o Estado não intervém, lhes resta, em haver interesse público difuso, regular. Isso para mim é cristalino. Mas é difícil você convencer agentes do Estado brasileiro para isso. Eu fui relator da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, da famosa LGPD. Era inacreditável, porque nós argumentávamos uma vez mais. E o governo Dilma não compreendeu, o governo que eu servi, fui vice-líder dela na Câmara. O Temer entrou, também não compreendeu, e o Bolsonaro menos ainda. Por que eu falo isso? Porque a Dilma não encaminhou o projeto de lei prevendo o órgão regulatório, o Temer vetou a proposta do governo, só no último dia fez a medida provisória, e quando o Bolsonaro encaminhou o que a lei determinava, ele deu um jeito de fazer um órgão, uma autoridade nacional hiperfrágil. E o Congresso que deu conta de qualificá-la, estabelecer um prazo de revisão, e ao fim e ao cabo foi feita a revisão, e aos trancos e barrancos estamos estruturando a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E eu falava, na época vale para hoje, deve ter uma penca de empresas estatais que, se forem extintas, nós não vamos nem perceber. Mas tem temas que exigem a estruturação do Estado para agir. E aqui me parece que é o que se passa. Então eu queria dizer que não posso, o Congresso Nacional não pode ter iniciativa legislativa de constituição de um órgão regulador, mas eu rogarei a Adinalgio que o presidente Lula, se Deus quiser, no dia que sancionar essa lei, se nós conseguirmos um dia aprová-la no Senado Federal na volta, imediatamente criar um órgão regulador, porque não existe regulação sem órgão regulador, né? Não existe essa possibilidade.
e é algo que nós trabalhamos, o governo fez sugestões que produzem convergências com o texto lá estabelecido. Não resolve o tema porque é iniciativa do Executivo, mas eu diria que isso é um desafio bem importante. Haverá debates outros que eu não vou me alongar por conta do tempo, mas chamaria a atenção de 2 debates para concluir mesmo. Primeiro, a ideia de construção de tipo penal para enfrentar, sobretudo com a lógica de combater estruturas criminosas que difundem desinformação. Eu sou antipunitivista, a minha militância no Congresso Nacional é contra quase tudo que se propõe, professor Levi, de introduções no Código Penal, porque se tipo penal resolvesse esse problema, o Brasil era a Suécia. Toda semana alguém tem uma ideia boa propondo um novo tipo penal no Brasil, ou agravamento de penas. Então eu sou militante antipunitivista. Agora, eu reconheço que há um fato dado. Estruturas são organizadas para que de modo sistemático produza desinformação. E por que isso é importante? Porque aqueles tipos que nós estabelecemos ali, que serão objeto de um dever de cuidado, terrorismo, ataques ao Estado Democrático de Direito, crimes contra a saúde pública, crimes contra a infância e adolescência, salvo engano, são e mais 2 ou 3 grupos que o governo está propondo, que eu me filio a essa defesa. Desinformação carece de algum tipo de tratamento. Porque o ataque contra o Estado Democrático de Direito, ele foi precedido de uma campanha difamatória do sistema de votação do Brasil, baseada em mentiras. Não é nem assim, manipulação, porque fala, desinformação não é mentira, você pode tirar do contexto, você pode manipular. Não, não se trata disso. Eram mentiras que eram difundidas sistematicamente. É isso que criou as condições para que se montasse uma operação e se chegasse a uma tentativa de ataque ao Estado Democrático de Direito. Portanto, é preciso pensar, de um lado, tipo penal, e eu defendo que haja, e propus lá, no texto que trabalhei, para enquadrar quem difunde fato que se sabe verídico, utilizando ferramentas não autorizadas pelos provedores, pelas plataformas. Não é utilizar as ferramentas autorizadas, porque seria outra coisa. Para alcançar determinados fins lá especificados, um tipo bem delimitado. E evidentemente que é polêmico, mas eu creio que isso é muito importante. E concluo dizendo que a ideia da regulação no Brasil, dessas plataformas digitais, nesse campo restrito que eu falei, necessariamente, na minha opinião, precisa ser feito um importante diálogo com as plataformas que devem ter que tem hoje uma capacidade autorregulatória. Na minha percepção, essa capacidade autorregulatória tem que ser desenvolvida, potencializada, e essa autorregulação deve ser acrescida de mecanismo de regulação, produzindo o que chamaríamos de autorregulação regulada, né? Rendendo uma vez mais homenagem ao meu amigo Ricardo Campos, que é quem mais falou sobre isso comigo anos atrás. Porque é justo que uma lei que verse sobre tema de tecnologia seja mais conceitual, seja mais principiológica. É justo que as plataformas digitais, nas suas políticas de uso, nos seus termos de uso, estabeleçam os parâmetros que se adequem no tempo às suas funcionalidades, à sua arquitetura. Isso é justo. E isso vai ter que ser desenvolvido permanentemente. Isso é um dado da vida. Agora, isso precisa estar em sintonia com regras previstas na legislação e, eventualmente, por normas infralegais fixadas pelo órgão regulador. Essa composição é que pode permitir que nós tenhamos um diálogo e possamos criar um ambiente mais saudável, eu diria, nas redes, e utilizemos toda a potência econômica, cultural, social, que essa maravilha que a internet nos trouxe. Eu quero concluir dizendo isso, né? É uma maravilha. Nós não podemos agir como os ludistas. Eu sempre insisto nisso. Lembram, né, dos ludistas? Que quando o advento das máquinas, alguns trabalhadores imaginavam que o problema do desemprego, inclusive, estava nas máquinas. Logo, vamos quebrar as máquinas. Nós não podemos imaginar que são agentes sociais que têm que ser objeto da nossa ira santa, em defesa da democracia. Muito antes, pelo contrário. Apesar de acreditar que esse debate tem uma dimensão ética, em que pese viver no capitalismo, saber da disputa comercial que há no mercado,
eu espero que a sociedade, acompanhando o debate, sabedores a partir das obrigações de transparência, de como as operações são realizadas, nós possamos fazer um debate acerca de para onde queremos ir. Porque a civilização nos lega certos valores que deveriam ser incorporados na dinâmica de estruturação desses negócios. Ancorar no extremismo uma atividade econômica pode produzir riscos não desejados contra a civilização e as conquistas civilizatórias entre as quais existe a democracia. Então eu queria agradecer a oportunidade, dizer que o debate seguirá aberto até a última hora. Lá na Câmara é assim, até a hora que você encerra a votação, quando o presidente fala, está encerrada a votação. Enquanto não estiver encerrada a votação, sempre observaremos a tentativa de aperfeiçoar, corrigir, ajustar para o bem do interesse público. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o deputado e passo então para a professora Maria Paula. Muito boa noite a todas, a todos. Começo saudando e cumprimentando o nosso caríssimo deputado Orlando Silva, relator dessa matéria tão importante. Cumprimento o professor Floriano e, na pessoa dele, todos os organizadores desse debate. Saúdo os professores, os debatedores que estão aqui até essa hora, os alunos, estudantes. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que sem ser uma especialista no assunto, sendo uma professora de teoria do Estado, que acompanha esse assunto como um assunto crucial no mundo de hoje, que a gente está vivendo, dentre as muitas, não sei se são crises ou se são os sintomas de uma transição muito profunda que a gente está vivendo. E tem dois mundos, ou dois planos do mundo onde a gente vive que estão imersos nessa crise. O mundo físico, que a gente testemunha pelos eventos ambientais, né? E o mundo virtual, que também está em crise, porque a promessa da internet libertária, ela definitivamente se desfez, e nós estamos vivendo a internet ameaçadora, a internet que está, né, todo dia desafiando a nossa democracia. E, curiosamente, quando a gente examina as componentes que a gente está vendo hoje, é como se a crise do mundo virtual fosse mais urgente, pelo menos no Brasil, do que a crise do mundo físico. Eu não estou vendo uma movimentação em prol dos temas ambientais e da crise ambiental, como eu estou vendo aqui. É que nós abrimos amanhã com a presença de um ministro do Supremo e nós estamos terminando a noite com a presença do relator da matéria na Câmara Federal, e nós tivemos, entre as debatedoras, a representante do Ministério da Justiça trazendo a proposta de ajuste ou de reformulação do projeto de lei. Então isso só é mais do que emblemático, sintomático da necessidade de nós engrossarmos esse movimento do mundo que começa a dar respostas. E eu acho que já o primeiro ponto que me marca na apresentação do relator Orlando é essa menção a uma regulação europeia que surge talvez tardiamente, né, se esperou durante um tempo. Eu acompanhei como uma pessoa interessada os depoimentos, as audiências públicas na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, que eu acho que tiveram um significado importante no sentido de expor as empresas. Né? Os CEOs das empresas foram prestar esclarecimentos, etc., mas aquilo não resultou numa resposta regulatória no âmbito dos Estados Unidos. É bom a gente lembrar. Audiências longas, de dia inteiro, promessas, ameaças, que envolveram não só as redes sociais, como está aqui, mas a Amazon, por exemplo, custou para a reputação delas. E eu acho que esse é um ponto para a gente frisar para a nossa reflexão de agora, e foi dito hoje de manhã, que o poderio dessas empresas é tão imenso que elas, de uma certa maneira, estão fora da alçada dos estados. Elas estão fora o que pode ser feito, a maneira que os estados podem alcançar essas empresas é pouco diante do poderio que elas têm. Então eu acho, na minha leitura, e eu que venho acompanhando, dois livros que eu li há não muito tempo me chamaram a atenção. Um é da Maria Ressa, que é a Prêmio Nobel da Paz de 2022, dividiu com uma jornalista filipina, que dividiu com um jornalista russo o Prêmio Nobel.
E ela relata uma coisa interessante, que é o começo da atividade dela, o começo do jornal, com uma parceria com o Facebook em 2011, o Rappler, e a partir de um certo momento começa a não ter resposta dessa parceria. O negócio ela vai vendo a polarização tomar conta do que acontecia no Rappler. Ela não consegue essa parceria, ela não consegue o apoio do Facebook, e a partir do momento, e isso ela assinala já da metade para o fim do livro, ela percebe que a polarização era um componente do negócio do Facebook, não é que ele tinha sido. Ela faz eu talvez esteja simplificando aqui, eu peço desculpa se a simplificação for excessiva, mas ela diz isso, que o negócio era muito poderoso, eles ganhavam com aquele movimento, com aquele tráfego, e ela percebe que ela não teria mais a parceria do Facebook. No caso da Shoshana Zuboff, o capitalismo de vigilância, também ela faz tem um paralelo que é bom marcar, que é o começo do Google, especialmente como uma empresa libertária e filiada a certos princípios democráticos, que num momento determinado, que é o momento da crise das empresas.com, ela se vê um pouco sem alternativa, entra numa via de exploração comercial, e a partir daí aquilo não tem volta. A Google cria vários patentes, ela vai patenteando vários mecanismos, vários produtos que vão dando uma feição específica para aquele serviço, e aquilo ganha uma escala que põe então no DNA do modelo de negócio alguma coisa que é contrária à democracia. Então eu leio o livro da professora Shoshana Zuboff, que é professora de Harvard, com uma espécie de apelo à salvação da democracia antes que seja tarde demais. O Pedro Doria esteve aqui mais cedo, comentou o artigo do Harari, mais 2 autores, sobre as ameaças da inteligência artificial, dizendo que talvez o drama não seja tanto assim, mas isso mostra que esse paralelo não é descabido da degradação do mundo físico e a degradação do mundo virtual. Então eu acho que esse projeto de lei, ele é da maior urgência. Eu entendo que ele deve ser aprovado, e existe acho que várias falas aqui, e me permitam, eu vou falar das empresas, não há nada de pessoal, mas dentro desse contexto que eu estou apresentando, às vezes um apelo a discussões, aprimoramentos, e a gente que tem um pouco de experiência, não só com acompanhamento de projetos de lei, mas às vezes propostas normativas no Poder Executivo e até na universidade, sabe que às vezes é um expediente, pode ser um expediente legítimo, se querer discutir mais, mas tem certas questões que têm sua urgência. Elas têm que ser discutidas, elas têm que ser resolvidas, algum patamar precisa ser estabelecido, e ficou muito claro, eu acho, nesse debate ao longo do dia de hoje, que não vai haver, muita gente falou em não tem bala de prata, não tem uma solução única que virá do projeto de lei, mas a lei aprovada ela vai fixar algumas balizas, e me parece que o debate está razoavelmente amadurecido para tocar na questão da transparência, para tocar na questão das responsabilidades, né? Esse é um ponto que aparece nos 2 livros, aparece no que foi dito hoje, acho que na fala do ministro Alexandre de Moraes, ele foi muito didático no sentido de remeter à responsabilização de uma maneira muito direta, muito simples, e eu acho que muito pragmática em relação à lei, recomendando que a lei não desça a minúcias, não desça a pormenores, e que ela aproveite a experiência das empresas, aproveite a experiência, inclusive da cooperação que está havendo entre as empresas e o poder público. O poder público aqui em sentido lato, quando eu penso no que ele relata a respeito do Tribunal Superior Eleitoral. Então o que eu posso dizer, e vou acrescentar mais uma leitura de alguém que teve aqui no debate, que eu conheço bastante bem, que é Eugênio Butti, né? Aí me deem a licença de citar. Ele cita 3 coisas que eu acho que são importantes. Foi cobrada uma elaboração filosófica que desse base para essa disciplina jurídica pragmática. E eu entendo que ele faz, ele dá pistas importantes no trabalho A Superindústria do Imaginário. Ele trouxe aqui de forma resumida 3 ideias, deputado, que eu acho que são interessantes para o nosso debate. O primeiro, que ele chama de totalitarismo escópico, resumindo, dizendo o seguinte: tem uma
uma assimetria, que é uma palavra que é mais familiar para nós, entre a posição das empresas, que veem tudo, conhecem toda a sua vida, porque você é rastreado, tudo que você consulta está disponível para as empresas, e, por outro lado, elas estão escondidas debaixo de um véu de sigilo total. Não se conhece o seu faturamento, não se conhece a sua política de algoritmos, nada disso é disponível ao público. Embora se diga, e eu acho que aqui houve vários testemunhos do progresso e do avanço, eu vou tocar especificamente nesse ponto, em como elas lidam com o sigilo. Esse é um ponto que precisa estar, independentemente das empresas colaborarem, dos representantes virem aqui, é da essência do negócio deles, esse sigilo e essa disparidade. Né? São empresas que fazem a extração do olhar, eu vou usar a expressão do Eugênio, mas está presente na obra da Zuboff também, que é o olhar como trabalho. Né? As pessoas estão trabalhando, estão olhando, estão consumindo, estão postando, são elas que trabalham. E a terceira coisa em que ele toca é que ele fala da retenção viciante do público que causa o aprisionamento da imaginação. Então são três aspectos estruturantes do modelo do negócio, do modelo como funcionam, que fazem, em resumo, para quem não é especialista, uma percepção muito clara da urgência de ter alguma coisa que se contraponha a esse poder excessivo, que é um poder maior do que aquele de muitos dos estados nacionais, pelo faturamento e aliás, uma outra coisa que disse o ministro Alexandre, que é interessante, que é a revisão do conceito de territorialidade na iniciativa em relação ao Telegram. O Telegram se escondia numa visão antiga de territorialidade, dizendo, eu não tenho sede no Brasil, não presto contas às autoridades brasileiras. E a justiça brasileira disse, não, essa ideia está superada, até porque o próprio serviço é transnacional, não faria nenhum sentido a gente fazer uma leitura do século XIX em relação à territorialidade. E isso foi aplicado e está superado, essa questão está superada, definitivamente foi enfrentada. Então me parece que existe espaço para redefinir, rever conceitos com base nessa urgência de recuperar o nosso habitat virtual, que é a internet. E aí eu vou tocar nesse ponto da regulação. Eu vou terminar falando da regulação, professor Floriano, já vou caminhando para a conclusão, mas eu vou fazer isso a partir dessa provocação do ministro Alexandre, que foi essa provocação ao mesmo tempo pragmática, mas muito embasada, muito fundamentada numa experiência real, concreta, bem-sucedida, efetiva, de colocar limites num momento que foi um momento crucial da vida brasileira. O que teria acontecido se a gente seguisse naquela espiral de degradação democrática? Isso me dá otimismo não apenas em relação ao Brasil, quer dizer, está havendo uma percepção da sociedade civil mundial, dito de maneira muito ampla, que percebeu nos Estados Unidos que tinha uma questão, o mundo virtual e o mundo da democracia estava em ameaça, houve uma coalizão para a proteção da democracia, na França a mesma coisa, quer dizer, essa consciência existe no mundo, e eu acho que ela talvez seja menos frágil do que aparenta. Aqui dialogando com a nossa Stella, eu acho que a sociedade civil, de maneira geral, está muito atenta para isso, está atenta para a necessidade da defesa da democracia. E o ministro Alexandre dizia o seguinte, olha, é menos difícil do que parece, é menos complexo do que parece. Porque quando foi o caso da pedofilia, apareceu uma solução, e quando foi o caso dos direitos autorais, apareceu uma solução. As empresas apresentam mais complexidade, etc. E talvez eu tenha mais simpatia pela leitura de que a complexidade é superável, até porque nós estamos num ambiente acadêmico, a nossa tarefa é superar a complexidade, nós somos pagos para pensar em como superar a complexidade. E me parece que a solução que foi apresentada como muito simples para o combate à pedofilia, na verdade ela é muito sofisticada, é que a gente está olhando já o resultado final dela. Mas até fazer a lista da identificação das fotos, disponibilizar numa base comum, ter um protocolo de aviso a todas as autoridades. Isso é altamente sofisticado. Meu campo de estudo é direito e políticas públicas, e para você ter uma política pública que alcança esse nível de coordenação e esse nível de efetividade, isso é muito trabalho, isso é muita reflexão, isso é muito pensamento.
Então eu não diria que aquela solução é simples, a do controle do discurso de ódio é mais complicada. As duas são complexas. Só que aquela complexidade já foi enfrentada, achou-se uma solução. Talvez a pedofilia ela goza de um repúdio tão amplo que então ela lida com isso, né? Os apreciadores da pedofilia, eles vivem nos porões, eles vivem escondidos. No caso do discurso de ódio, você tem metade da sociedade de um lado e metade de outro, e o modelo de negócio convivendo com o conflito. Então essa regulação, e eu vou terminar com o comentário da regulação, é uma regulação muito difícil, muito difícil. Então, num projeto de lei, eu acho que a melhor solução é estabelecer um ente regulador, estabelecer, acho que aqui foi dito por muitas pessoas, acho que pelo professor Ricardo e outros, que a regulação não tem como não ser híbrida, ela tem que ter uma participação das empresas muito grandes, né? Se você imaginar que o Estado seria capaz de estabelecer todas as coordenadas, as condições, e vai exigir dessas empresas gigantes a prestação mediante multas que são bagatelas perto do faturamento delas, não conhecer o que é a realidade da regulação. Em campos muito menos complexos, a gente vive o drama da captura. São coisas que a gente estuda aqui na Faculdade de Direito, a ligação entre a judicialização de certas matérias e a captura das agências, por exemplo, em matéria de saúde suplementar. Então, a relação necessária, quanto menos e quanto mais capturada é a agência reguladora, o ente regulador, mais aquilo repercute em judicialização. Não resta ao cidadão senão recorrer à justiça. Então, se nós não tivermos um desenho essa regulação com a participação das empresas, a chance de malogro é muito grande. Agora, tem que haver uma regulação estatal. E, na minha opinião, e aí sim aproveitar a experiência do TSE e acreditar na possibilidade de uma regulação dinâmica, eu acho que é aquilo que faz mais sentido. Essa regulação provavelmente vai ser atualizada, ela vai ter, como nas experiências mais bem-sucedidas de regulação, isso que vai acontecendo. Me parece que no caso das telecomunicações a gente tem exemplos nesse sentido. Você vai conseguindo patamares, vai conseguindo um outro nível de prestação de serviço e vai avançando, e vai mudando a régua aquilo vai sendo, vai melhorando. Uma notícia que a gente tem para essa matéria é que existe uma diferença de tratamento. Eu vi outro dia uma informação sobre as universidades brasileiras. Uma grande maioria das universidades públicas, federais e estaduais, usa o serviço de mensageria do Google. Não tem mais o e-mail da USP, por exemplo, é o Gmail. E de muitas federais também é o Gmail. Isso acontece nas universidades europeias, mas o tratamento que é dado para as universidades europeias é mais rápido, é mais atencioso quando se notam alguns problemas. Existe uma preocupação em relação a isso. Quer dizer, qual é que vai ser a segurança do nosso sistema de informação se por acaso a prestadora de serviço mudar a orientação, mudar a política interna? E pode não ser, pode ser por uma crise econômica. Nós temos notícia de que as empresas estão em crise. Então precisa ter um acompanhamento, e eu não vejo senão o acompanhamento estatal. Eu não vejo, a gente não tem tradição no Brasil de entes de regulação privada. Aqui foi falado do CONAR, me parece que o CONAR é um exemplo muito singular, uma experiência única no Brasil. Então, eu acho que tem que ter uma experiência de regulação estatal, mas a regulação estatal, e eu vou concluir, professor Floriano, com a experiência que eu tive na regulação da educação superior, é uma experiência daquilo, acho que não deve acontecer. É uma regulação também de um setor que tem, e hoje cresceu muito, as grandes empresas cresceram muito, a notícia que eu tenho é que está muito difícil, o controle, a gente tem acompanhado dados, por exemplo, da qualidade dos cursos de pedagogia no Brasil, muito complicada, porque aquilo não é acompanhado, não há condição de acompanhar suficientemente. Se você não tem um ente regulador bem estruturado, com muito ensino à distância, um ensino mal qualificado, quem diz isso é o professor Carlos Belchovski, que foi secretário de Educação à Distância, tem acompanhado com números, desempenho no ENAD, e a situação é muito feia. Muito feia. Então você tem que ter um ente regulador, tem que ter quadro de carreira, tem que ter salário, você tem que ter um acompanhamento técnico, tem que ter uma regulação apta a fazer frente a esse setor.
Mas me parece, eu termino com isso, dizendo que eu acho que a situação está muito mais bem encaminhada hoje do que ela teve no começo da tramitação desse projeto de lei. Então, nesse sentido, eu acho que ele está, e não podia estar em melhores mãos, de um deputado que tem um compromisso democrático profundo, verdadeiro, uma disposição de ouvir, uma disposição de construir as melhores soluções, e eu entendo, então, que isso deva ser encaminhado com a urgência que o tema requer e com espaço para que o diálogo democrático prossiga no aprimoramento que vai seguir sendo necessário. Era isso o meu comentário. Obrigado. Bem, acho que nós temos uns minutos. Vou rapidamente passar a palavra para que o público, caso queira fazer alguma pergunta. Mas eu acho que aqui, como de resto nos outros debates, existe uma convergência do deputado, existe uma convergência com a professora Paula, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado, porque eu não me lembro de ter tido alguma das intervenções que tenha defendido um modelo de desregulação absoluta. Então, o tema da regulação me parece que hoje, diferentemente do que há um ano, muito diferente do que há 3 anos, caminha-se para um consenso. Só que o grande problema, Paulo, é que eu costumo dizer para os meus alunos que regulação é que nem antibiótico, né? Ninguém duvida, quer dizer, salvo... Hoje é difícil falar ninguém duvida, né? Por culpa das redes. Mas assim, antibiótico salvou muita gente de morrer desde a sua descoberta. O problema é que não dá para você receitar para a pessoa que tem uma infecção bacteriana, tome um antibiótico. Tá aqui, um antibiótico, como recomenda-se uma aspirina. Dizer que é necessário para essa infecção tomar antibiótico é muito pouco. Você tem que dizer qual o antibiótico, né? Acertar o antibiótico, quem não, o médico tem que dizer, a dose, né? E o período de tratamento. Porque se você errar, se der o antibiótico errado, a bactéria não vai morrer e o organismo vai ficar frágil. Se você der menos tempo, isso pode voltar com a bactéria reforçada, né? E se você der o antibiótico por mais tempo, vai fazer mais malefício do que benefício. E aí que está o ponto. Tem que ter uma regulação estatal? Ok. Mas com que intensidade? Né? Em que nível de inflexão? Com que combinação com alguma responsabilidade regulatória que caiba às empresas? Até que ponto? Né? O Orlando, ao meu ver, tem razão de dizer, tem que ter uma instância, né? Uma estrutura regulatória estatal que seja bem moldada. Qual vai ser? Eu posso pegar no direito brasileiro 20 modelos regulatórios distintos. Você tem desde modelo como a ANS até um modelo como a Anvisa, que são reguladores, com estruturas, ferramentas totalmente distintas. E você tem, Paula, podemos descartar o CONAR, uma ideia, mas você tem modelos de regulação estatal que perceberam que havia franjas do que eles tinham que regular que tinham que ser entregues para o mercado. Quer um exemplo? Setor elétrico. O despacho de energia é o ONS, que não é a ANEEL que faz. A ANEEL supervisiona. A contabilização dos contratos de comercialização de energia é a Câmara de Comércio de Energia, que é outra instância supervisionada pela ANEEL, mas que é composta pelos players. Por quê? Porque se percebeu desde a largada que não dava para o Estado querer regular o despacho de energia, que é um algoritmo. Né? É um algoritmo. Quem diz o que tem que ser despachado quando é um algoritmo. Com milhares de variáveis, capacidade hídrica, a perda no sistema, redundância, energias mais limpas, menos limpas. Como você perdeu outra vez, você vai ter prioridade hoje. O Juliano te tolheu a palavra, eu vou garantir. E portanto, aqui está o tema. E aqui eu acho, Orlando, e o seu desafio é muito grande, que é como colocar as linhas mestras de uma regulação, mas ainda eu acho, diferentemente de outras coisas, ainda eu acho um pouco imaturo cravar o modelo regulatório, a estrutura regulatória de forma acabada. O que nós fizemos aqui hoje, a Paula acompanhou desde manhã, foi um pouco uma tentativa de aproximação do que seria o mínimo denominador comum. Acho que não chegamos, mas estreitamos. Segunda dimensão, e com essa eu termino, é que
há um consenso aqui também que a internet trouxe um mundo novo. Uma nova economia, uma nova interação de agentes, completamente nova, um rol de problemas novos e uma possibilidade de instrumentos, muitos deles não pensados. E qualquer novo modelo econômico, qualquer nova tecnologia, traz externalidades. Traz externalidades. O nosso grande tema, e aprender a lidar com externalidades de uma nova tecnologia, muitas vezes demora muito. A tecnologia da máquina a vapor com energia fóssil começou há mais de 100 anos. Nós estamos tentando lidar com a externalidade ambiental dela agora. Porque a conta ela foi alargada. Talvez algumas externalidades desse mundo digital tenham uma consequência muito rápida. Até porque a dimensão tempo mudou. E aí nós estamos tendo que tratar dessas externalidades sem saber sequer a dimensão delas. E esse é o nosso desafio. Para isso, eu acho que a gente precisa ter digamos assim, um estado permanente de discussão, em que o marco civil foi um marco, a mudança que se vai fazer agora pode vir a ser um outro marco, o aprendizado das empresas tem sido um marco, e que não vai parar aqui. Por quê? Porque a gente ainda não tem a dimensão das externalidades que esse mundo traz para o mundo que vivemos. Né? Se a gente não tocou nisso aqui, hein? Mas se a gente puser a dimensão do metaverso, né, traz externalidades e consequências que, para prever hoje, tem que ser um ficcionista muito bom. Então, para encerrar, eu acho que nós não podemos aqui, e não queria estar na pele do deputado, que tem que entregar uma proposta, nós não podemos aqui cometer dois erros. Nem da solução fácil, né, que muitas vezes ela é fácil porque ela é mais retórica do que concreta, nem cometer o erro de acreditar que em algum momento, próximo ou futuro, a gente vai resolver esses problemas. Porque esse não é um problema que se resolve com bala de prata. Eu vou abrir um pouquinho no trade-off entre exaustão e interesse do debate. Temos alguns minutos. Passo para você, se você quiser vir aqui. E alguém mais que queira, levanta a mão. E aí, quem perguntar, dirige a mesa. Ou se ambos quiserem falar, eu prometo não falar mais. Professores e deputados. Tá desligado. Alô. Professores e deputados, tudo bem a todos? Minha pergunta, na verdade, é um comentário e pergunta. Um professor de Portugal, inclusive num evento organizado pela faculdade, ele trouxe uma noção interessante, até o porquê que a questão da regulamentação, o tempo é de essência. Um dos grandes problemas, e inclusive esse foi um dos atritos gerados na União Europeia, é que os contratos de política de uso e de organização interna, e essa era uma pergunta que eu tinha até para as pessoas da área, talvez até as políticas de moderação que são utilizadas para autorregulamentar, vamos colocar assim, o conteúdo dentro das redes sociais e outros canais, são políticas elaboradas no exterior. Então são políticas que são elaboradas com elementos culturais e jurídicos que não são nacionais. Esse foi um dos grandes problemas de atrito, porque havia-se uma noção diferente entre o que era uma difamação nos Estados Unidos e o que era uma difamação em partes da União Europeia, mais especificamente, salvo engano, na Alemanha. Então, a questão que eu coloco é, às vezes, a falta de uma regulamentação, ela é até uma cessão de soberania nacional dentro do aspecto, dentro de um enforcement da nossa própria lei. Aí a minha questão ela é a seguinte: em que pontos pode haver um tensionamento da regulamentação com esses pontos que não são tão evidentes, como, por exemplo, os algoritmos, mas como, por exemplo, as questões de políticas de moderação, às vezes elementos culturais que são intrínsecos ali das plataformas, entende? De que forma o projeto de lei ele pretende observar, às vezes, questões que são mais minuciosas, sem, claro, que nem a professora falou, às vezes perder tempo com questões que, enfim... Mas realmente, de que forma a gente pretende se auxiliar essas plataformas com a conformidade das políticas internas delas? Essa seria a minha pergunta. E um outro seria realmente, de fato, um comentário. É a questão que o senhor falou, deputado, que eu achei muito precisa.
E aí esse é um ponto que, principalmente a representante do MET, eu acho que ela falhou em observar isso, se me permite. Eu acho que existe uma confusão, e foi isso que o professor Alexandre de Moraes falou de maneira muito brilhante. Quando você vê uma pessoa individual abordando um tema como racismo ou homofobia, ela não está... não é uma questão de fake news, é um problema de racismo e de homofobia, é um crime. A grande discussão relativa às fake news e discurso de ódio não é relativa necessariamente ao que está sendo dito, talvez. E até eu queria ouvir a opinião da mesa em relação a isso para esclarecer esse ponto. Às vezes o problema que está se discutindo é mais o método. A forma como há instrumentalização, não é necessariamente só o que está sendo dito, mas como há uma propagação. E aí às vezes se perde muito tempo na questão da discussão do objeto, enquanto que deveria estar sendo discutido olha, a instrumentalização é um problema. Essa é a minha pergunta e comentário. Olha, eu já quero começar agradecendo ao professor Floriano a oportunidade de participar desse debate. Na verdade, eu não guardei o teu nome. Bruno. O Bruno. O Bruno mais reflete, né, do que pergunta. De fato, é um tema aberto. O professor Floriano, ele quando ele fala de traços regulatórios que deveriam ter a norma, dessa insegurança, eu diria assim, é porque aquela história de tudo que é sólido desmancha no ar. Nesse ambiente aqui, isso é preciso, né? E a minha expectativa é que nós tenhamos uma discussão aberta. É estranho falar isso, né? Porque a nossa lógica de positivar em lei, codificar, nos projeta uma ideia de estabilidade da norma, mas nessa fase, nessa matéria, tanto que, curiosamente, no texto que a gente apresentou lá, nós na Câmara, nós falamos de uma revisão em 5 anos. Porque um tempo mínimo de informações consolidadas, inevitavelmente vai nos oferecer sugestões. Porque regular a prioristicamente é bem mais... é uma aventura maior, né? Então eu queria me filiar, digamos assim, a essas preocupações do professor Floriano, da professora Maria Paula, com relação a certo comedimento, né, digamos assim, nos passos que vão ser dados, reafirmando que o modelo atual é de autorregulação. É o modelo atual. E esse modelo, ele é insuficiente. E é preciso ter comedimento na introdução da face regular, da autorregulação regulada. É o desafio que o Estado vai ter na constituição desse mecanismo. Então eu diria que esse é um tema absolutamente sensível, desafiador e que vai merecer muita atenção. Enquanto o Bruno falava, a última observação que eu queria fazer, porque o Ministério Alexandre de Moraes, ele é muito didático, né? Ele deve ter usado a expressão aqui que ele usa todas as vezes que eu vejo ele abordar esse tema, que ele fala, olha pessoal, o que é crime, vou usar palavras minhas, tá? O que é crime no mundo offline é crime no mundo online. Ele deve ter falado em algum momento isso aqui. É simples assim. O que é crime no mundo real é crime no mundo virtual. Não existe hipótese. É exatamente essa expressão. Né? A varia. Pronto, essa daqui varia, né? Então, é cristalino isso. Mas é que eu queria insistir nesse ponto. Tem aspectos no mundo virtual que não são tão simples assim. Porque voltamos a falar da desinformação. A desinformação não é crime. Difundir fato que se sabe verídico no eleitoral tem lá as sanções determinadas. Mas nesse ambiente aqui que nós vivemos, não é exatamente tipificado como que, mas é o que dá base para o cometimento dos crimes. É o que cria um ambiente para adesão coletiva a determinadas condutas. Estou tentando dialogar com o que o Bruno falou, porque e aí você chega no tempo da desinformação. Não será o Estado que vai estabelecer parâmetros. Não existe conceito do que é desinformação. E nem procuremos essa aventura. Esse projeto de lei, professor Floriano, tem 86 projetos apensados. 8 deles, deputados propõem conceituar o que é desinformação. E aliás, essa é uma das críticas que eu recebo diariamente. Como é que você quer debater se você não conceitua? Eu falei, amigo, aqui não tem. No dia que você me deu um conceito, eu adiro tranquilamente. Eu nunca vi um conceito exato. Mas
voltando ao ministro Alexandre, ele fala, a inteligência artificial retira, ele pega o exemplo do TikTok, 93% daquilo ele retira. E os 7 que tem, é uma zona assim que dá-se um jeito para descobrir. Mas esse jeito, na minha percepção, o ecossistema já tem produzido. Eu considero que no Brasil nós deveríamos, aí pensando em coisas tropicalizadas, né, dar um peso para as agências de checagem. Talvez mesmo previsão legal do papel que elas devem ter. Porque não é o Estado. É parte da operação das plataformas. Elas já operam com as agências de checagem. Praticamente todas elas, as relevantes, já operam com agências de checagem. É dar institucionalidade a algo que está no negócio e dar mais peso, né? Para que a gente possa ter mecanismos que a própria sociedade e o ecossistema informativo produz para permitir mais segurança, digamos assim, né? Eu não tenho a menor dúvida que a lógica do que tu apresentaste, da tropicalização das experiências, é algo importante. Mesmo essa ideia de autorregulação regulada, com regulação que não é original, digamos assim, nossa, que já tem em outros lugares, precisa também ser tropicalizada, para se adequar um pouco à nossa tradição cultural. Quando a gente falava das obrigações de transparência, era curioso que uma das obrigações que eu achava mais estranho, uma resistência das plataformas, professora Maria Paula, era quando nós falávamos das comissões de revisão. Mas para que esse detalhe, Orlando? Para, meu. Você quer saber quem compõe, que pessoas compõem a comissão de revisão? Para. Eu falei, eu não quero saber que pessoas compõem, mas eu preciso de pessoas que falem português. Português de Portugal. Eu preciso que tenha preto. Preciso que tenha mulher. Preciso que tenha LGBT. Porque, professor Floriano, os olhares são diferentes. Então, não é para encher a paciência, não é granularidade, não é aquele detalhamento, não é o Estado, não se trata disso. É a sensibilidade para temas que são importantes, para temas que são sensíveis. Só quem é minoria sabe a importância de ter um olhar sobre a minoria. Então, essa ideia de adequação a cada realidade, né, é bem importante. Acho que esse desafio, as próprias plataformas já fazem, na minha medida, existe uma aprendizagem delas próprias de adaptação. Podia falar da experiência do WhatsApp. O WhatsApp desenvolveu produtos para homenagear o Dario que está aqui, que a empresa, a companhia teve a sensibilidade de não experimentar esses produtos num dado momento. Parece um detalhe, mas não é. Para aquele tumulto que a gente viveu no ano passado, se o WhatsApp tivesse, com o alcance que tem no Brasil, que é quase universal, implementado as tais comunidades, sabe lá Deus onde é que vai parar isso. Imagine que dano poderia ser produzido, porque nós teríamos a empresa que é a principal, dando oferta de ferramentas, sabe-se lá Deus que potência elas teriam. Então essa ideia de tropicalizar, eu queria dizer que ela é muito boa. Queria agradecer uma vez mais o convite, a aprendizagem com vocês aqui, com a professora Maria Paula, com o professor Floriano, e agradecer aos promotores, e espero que a gente continue conversando, porque esse é um tema desafiador, e o Brasil já teve um protagonismo com o Marco Civil, um protagonismo com o CGI, pode dar uma contribuição, né, aprendendo com as melhores experiências internacionais. Muito obrigado. Só para fazer mais um comentário para somar o debate, eu acho que essa preocupação da disparidade do tratamento é muito grande, genuína e verdadeira. Eu aqui com um olhar um pouco distinto, um olhar mais na academia, e vou falar com base em coisas que eu li mais do que não debati com as pessoas, então esse viés está presente. Mas eu tenho lido que existe uma diferença, sim, das políticas expedidas. O Vale do Silício pensa como o Vale do Silício, né? Então, quais são os fatores de pressão? O Brasil é um Estado importante, o Dario é um país importante nas políticas, ele disse, e outros... No próprio livro da Maria Ressa, ela fala que as Filipinas, um país que tem uma população grande que fala inglês, é também um piloto, e muita coisa foi experimentada lá para depois ser expandida para o mundo. Mas tudo que eu leio me indica que tem uma diferença de tratamento de país para país. Com essa regulação na União Europeia, eu acho que é de se esperar que as empresas respondam mais rapidamente, porque é uma regulação que nós sabemos que é mais efetiva. A nossa vai ter o desafio adicional de se provar eficaz e eficiente, né? Então vamos ver se a regulação vai conseguir ficar de pé. Uma coisa importante é que, assim como esse é um problema, quando a gente estuda políticas públicas, a gente sabe que um traço das políticas públicas é que elas lidam com problemas de grande escala.
problemas complexos e de grande escala. Então aqui, esse é uma questão, tudo que você tem que pensar aqui, o que é relevante é a escala. Por isso que não é o que uma pessoa fala, é o que a plataforma, ela transforma as coisas, ela transforma a temporalidade, tudo é muito mais acelerado e tudo está numa escala muito grande. Você afeta um grupo, afeta um país, afeta o resultado de uma eleição, então é claro que o olhar é outro. Então, para fechar, eu sei que esses países, eu tenho... Enfim, as empresas estão passando por um momento difícil, as plataformas estão passando por um momento econômico difícil, a gente tem lido sobre as demissões, se falou aqui, por exemplo, na moderação de conteúdo e quanto ela pode ser melhorada com a inteligência artificial, mas é sabido que tem uma parte que tem que ser humana. E o que acontece? Isso, aliás, é outra coisa que está relatada no livro da Maria Ressa, que ela percebe que, uma certa altura, aquela autoridade, acho que ficava em Singapura, estava muito longe da Califórnia. E eles começam a não ter alçada, não ter condição não tem instrumento para resolver o problema rapidamente. Isso nos indica que a gente precisa ter um tratamento nacional, precisa ter noção dos nossos próprios problemas, precisa cobrar das empresas com sede aqui uma solução rápida para o Brasil, eficiente, e para usar a expressão do deputado, essa tropicalização, ela não vai vir naturalmente, ela vai vir da nossa mobilização, como o que está acontecendo no resto do mundo. Então termino, cumprimentando mais uma vez os organizadores. Acho que é um debate urgente, que dignifica muito a academia, que eu passei o dia inteiro aqui e digo que estou com uma opção de ideias, e eu tenho certeza que quem nos acompanhou também. Parabéns, professor Floriano, e os demais promotores, muito obrigada por ter me convidado. Bem, acho que a gente vai encerrar. Eu queria só fazer 2 registros. O primeiro registro é que, tão logo a gente complete a coleta de autorização de uso de imagem dos palestrantes, a gente vai disponibilizar a gravação nas redes da faculdade. Só não fizemos isso de imediato porque queremos aí que todos autorizem, não houve tempo ainda de colher essas assinaturas. Segundo registro, só para terminar, Paula, hoje nós tivemos aqui quase 10 horas de debate, e eu fico muito feliz, não que a gente tenha resolvido qualquer problema desse rol, mas porque essa é a função da universidade pública. Nós reunimos agentes do Estado, agentes públicos, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, reunimos atores do mercado, das empresas, acadêmicos, pessoas que não são acadêmicos, mas se dedicam a refletir sobre esse assunto, com um debate absolutamente franco, onde as divergências foram absolutamente expostas e espancadas, e com uma perspectiva que eu acho que é muito positiva e é própria da universidade, de se tentar chegar a consensos ou a pontos de novo patamar de evolução do debate. Então eu fico muito satisfeito, não só por ter conseguido aqui ter pessoas tão ímpares nas suas áreas como tivemos, mas porque estamos mais uma vez cumprindo o papel da universidade pública. Muito obrigado. Imagino. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado.